Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao podcast Quem Pode, Amanda. E hoje eu tô aqui com a Michele Rolim, uma amiga que a gente assim se encontrou no momento que a Lift Logística veio a se interessar para poder construir o armazém também para receber materiais especiais, materiais Repetro. E aí eu fiz assim a parceria maravilhosa com ela e fiz o convite para ela estar aqui no podcast hoje, contando tudo sobre essa área, tirando todas as dúvidas, falando tudo para vocês, o que impacta, quais são as vantagens, desvantagens, o que acontece nessa área toda, assim, ela tem muita coisa para falar, gente. São 25 anos de carreira, né? Administradora, especialista nessa área. Então, melhor do que ela para falar não tem. Então, muito bem-vinda e muito obrigada por estar aqui, viu? Obrigada pelo convite, foi uma honra. Eu acho que primeiro te conhecer, porque o trabalho, o petróleo trouxe essa junção, né, dessa parceria. Então é um prazer estar aqui, o convite foi super especial, porque eu sei o quanto que vocês trabalham para fazer isso aqui acontecer. A Lift tem vários segmentos, então assim, quando eu fui convidada, né, para fazer essa parceria com vocês e ainda estar aqui podendo falar disso, é um grande prazer. Eu também fiquei muito feliz, assim, de que num encontro, né, até numa feira, né, eu estive numa feira lá em Dubai e a gente acaba fazendo, né, um percurso para expandir, né, o que o mercado solicita, qual é as áreas de expansão que a gente pode atuar com qualidade, porque também é entregar qualidade, segurança para o nosso cliente. E aí me veio a questão do armazém, que a gente já atua, né, na Lift Logística já atua no armazém e com a logística disso. E eu falei assim, por que não trazer, né, um outro leque de serviço para o cliente, né? E aí me indicaram você e eu fiquei assim, eu amei. Eu falei, me senti segura para que a gente pudesse, de fato, dar esse passo dentro da empresa. E você aceitar estar aqui hoje, para mim, é uma honra, porque eu não estou falando, meu amor, com... Tudo bem que todo mundo é importante, mas essa mulher é muito. Então, assim, eu estou falando com Michele Rolim. Então, muito obrigada. E eu quero que você conte pra gente, Michele, como que você chegou nessa área? Como que você caiu no petróleo? Como você caiu nessa área do armazém, do Repetro, da comércio exterior de petróleo. Pois é, né? Como? Eu sou formada em administração e o primeiro estágio que eu peguei foi uma empresa de offshore de barcos de passeio, lanchas, né? E eles tinham um contrato também com a Marinha na época. Só que eu trabalhava no financeiro internacional. E adorava, era o foco que eu queria, fazer financeiro, internacional e tudo mais. Só que nessa empresa tinha também o comércio exterior. Então, importavam partes e peças para as lanchas, né, na parte de internet, de GPS, tem uma série de coisas. E aí foi quando eu comecei a ficar familiarizada com o comércio exterior nessa empresa. Um tempo depois, fiquei em Radiomar, uma empresa incrível, eu cito ela aqui porque foi realmente a minha base, né, de aprendizado profissional. Então, eu hoje ainda sou amiga do dono, sou amiga, né, dos diretores. Por onde eu passei dentro da minha carreira, eu construí muitas amizades, né, com diretores e gerentes que foram acima de mim. E depois eu fui convidada para trabalhar numa empresa chamada Galva Sud, que é uma empresa era uma joint venture da CSN, siderúrgica, com a ThyssenKrupp da Alemanha. E essa empresa era aço galvanizado e fica em Porto Real. Ainda existe essa empresa, essa fábrica. E ainda estava no financeiro internacional, mas aí associada também a fazer o fechamento de exportação, importação, fechamento de câmbio, pagamentos. Mais uma vez, eu com o exterior muito próximo ao financeiro internacional. Foi quando eu fui convidada a ser coordenadora da área de supply e também comércio exterior de uma empresa de petróleo que foi a Queiroz Galvão e Gás. Fiquei 16 anos nessa empresa, ali foi uma escola. Agora, só um pouquinho que eu esqueci. Então foram te puxando, né? Antes da Queiroz, eu acabei esquecendo um ponto muito importante. Petrobras, óbvio, foi uma escola para mim. Fiquei 4 anos na Petrobras. E saí da Petrobras para Queiroz Galvão e Gás. A Petrobras foi a minha entrada no petróleo, né? Então, eu fui fazer um financeiro internacional no petróleo. E ali foi incrível, né? Tem uma história interessantíssima, porque eu não sabia nada de equipamento de petróleo. E
me deram assim, Michele, toma aqui, isso aqui são árvores de Natal molhada. E a sigla ANM. E eu falei, o que é isso? Então, eu preciso que você organize toda a documentação de tributária, de suspensão tributária. Quero que você organize. Então, eles me passaram um mapa do que eu deveria fazer na visão financeira. E eu olhei aquilo era árvore de Natal molhada, $1 milhão, $5 milhões. Aí eu falei, meu Deus do céu, então em outubro, a Petrobras é enorme, deve ser a árvore de plástico, porque molhada, vai molhar. E aí, quando eu souberam dessa história, eu falei com o engenheiro, eu falei assim, me explica isso aqui, por que é tão caro? Aí eles, você sabe que é árvore de Natal molhada? Aí ele foi me explicar, é um equipamento na cabeça do poço, e por que árvore de Natal? Porque ela é construída, fabricada em países com muito frio, porque ela vai ficar submersa numa temperatura negativa lá embaixo. Então, eles fabricam. E quando nevava, as válvulas, se é cheio de válvula, ficavam para fora. Então, parecia uma árvore de Natal. E aí, botaram árvore de Natal molhada, porque ficava lá no fundo do mar. E aí, essa história foi... Como é que descobre? Exato. E essa história foi assim, todo mundo ficava brincando comigo, Michele, árvore de Natal de plástico e tal. Então, durante um tempo, foi aí que foi minha carreira iniciando, de conhecer os equipamentos, né, de petróleo. E a Petrobras, ela foi me dando um pouco a mais. Você vai fechar o financeiro desse equipamento, outros. Comecei a entrar mais no comércio exterior, entender como é que funcionava a importação desses equipamentos e fui entrando. E saí, né, da Petrobras depois de 4 anos com um convite da Queiroz Galvão e Ligas para ser coordenadora de supply e comércio exterior dessa área. Que um grande amigo meu, que é o meu chefe, que foi meu chefe, Gerardo Camelo, que é incrível, um colombiano que me ensinou muita coisa. E fiquei 16 anos lá na Queiroz Galvão, que hoje se chama Constellation. Então, assim, foi uma escola. Então, eu passei de financeiro, fui evoluindo para o comércio exterior naturalmente e peguei plataformas de produção, que são as FPSOs, peguei sondas de perfuração e agora eu estou na Maersk pegando barcos de apoio marítimo na área de petróleo, de instalação, de mobilização, descomissionamento. Então, assim, eu peguei toda a cadeia mesmo, menos sísmica, vamos dizer assim. Haja trabalho. E haja trabalho. Então, assim, são atividades diferentes, mas que elas se complementam dentro da cadeia de atividades operacionais do petróleo. Então, uma produz, a outra perfura, a outra ajuda, então instala. Então, assim, hoje eu tenho de 25 anos, vou fazer, na verdade, 27 anos de profissão, assim, de carreira, e o petróleo na maioria dela. E, assim, eu falo, a gente vai se surpreendendo cada vez mais, né? Tecnologia nova acontece, a gente tem que conhecer equipamento, a gente tem que saber como é que funciona isso dentro da operação, né, da atividade fim que você está atuando naquele momento. E junto os desafios de legislação, que o comércio exterior da área de petróleo é regida de legislação que é chamada Repetro, SPED hoje. Então, eu peguei desde 2001, quando foi a primeira publicação da legislação, e venho junto com ela em todas as nuances, enfim, várias crises que a gente teve. Um monstro. Então, assim, esse é um pouquinho da carreira, né, do que eu hoje... Um casamento que tá dando certo, porque, assim, é muito tempo na área. Bastante. É muita bagagem para compartilhar. E, assim, imagino que você tenha muitas histórias, porque hoje você também faz parte de associações, né? Você já escreveu livro também. Quero saber dessa parte também, Michele. Tem esse lado acadêmico, né? Que a gente, depois de muitos anos, ele chegou. Eu vou, inclusive, pedir à produção para colocar aqui na tela para a gente poder ver os seus livros, aonde a gente consegue comprar, né? Quem se interessar. Não, vai ser ótimo para a gente. E, assim, esse lado acadêmico, ele foi surgindo ano passado, um pouquinho em 2024, e foi com um convite da Aline Bergfeld, que é a Tax Manager da Maersk, que ela chegou e falou, Mia, eu vou ter que escrever um capítulo de livro. E com alguém. E ela me chamou para escrever esse capítulo, e que foi aí, ela me introduziu nesse mundo acadêmico, né, que uma grande amiga está aqui hoje. E a gente escreve juntas vários capítulos e, assim, um networking que a gente foi
também fazendo ao longo dessa escrita de mulheres incríveis, né? Tem a Tributaristas Cariocas, que deu essa primeira oportunidade da escrita de mulheres, né? Especialistas em assuntos de petróleo tributário. Então, juntou aduaneiro com tributário em vários capítulos, que foi super interessante, porque realmente eles são sempre convergidos, assim, né? Dentro da atividade. E acabou que isso também trouxe uma notoriedade. A gente começou a aparecer um pouquinho mais, né, para o mercado, para algumas instituições. E hoje eu sou vice-coordenadora da ABESPETRO, Associação Brasileira de Petróleo. São empresas que são prestadoras de serviço na cadeia de petróleo, então a gente está ali sempre verificando a legislação quando muda, o que impacta, mudança de sistemas, que a gente tem agora um sistema novo de importação, que é o do INPE. Então, assim, tudo isso, ali a gente conversa sobre os problemas que a gente tem junto à Receita Federal, a órgãos externos, Anvisa, Marinha, MAPA, Agricultura, enfim, tudo que envolve o comércio exterior, que alguém está sendo impactado, a gente tem essa conversa, temos pautas, né, mensais de reuniões. E além do próprio comitê aduaneiro que existe, né, por isso que eu sou a vice-coordenadora e a Bianca Lima é a coordenadora, a gente tem pautas também governamentais, que a própria associação é chamada para poder responder determinados PLs, instruções normativas, enfim, que vão ser mudadas, alteradas ou implementadas. Lá em Brasília. Lá em Brasília, a gente também tem que avaliar isso como coordenadoras, como é que vai ser o posicionamento da visão aduaneira da ABESPETRO nesse sentido. Então, assim, a gente tem um trabalho bem complexo e robusto de análise, estudos, assim, o tempo inteiro. Né? Eu acho lindo, assim, eu vou ser sempre uma batalhadora, assim, da bandeira da mulher nesses lugares, assim. É importante. Eu acho incrível, porque a gente, obviamente, sabe que a gente trabalha ainda num âmbito muito masculino, né? Em preponderância, a gente tem uma gama muito grande, né? Que predomina, né? Os homens. Então, assim, ver mulheres como você, como a Aline, até como eu, enfim, e estamos aí batalhando e tendo lugares importantes e voz, né? Que é o que é mais bacana de ouvir. Exato. Assim, eu durante a minha carreira, todo o apoio que eu tive foram de homens que estavam em cargos de liderança. Claro. Então, assim, eu me sinto muito privilegiada por ter esse contato, né, com o ambiente masculino, mas de uma forma muito saudável. Sim, sim. Nunca tive nenhum problema em relação a isso. É claro que é uma bandeira que quando a gente olha, né, em todas as indústrias, e vamos falar de petróleo também, claro que é uma indústria muito masculina e tudo mais, quando entram as mulheres, né, ali, a gente até divide, a gente tem o onshore, que são os escritórios, e o offshore. O offshore ainda sofre um pouco isso, uma redução, muito, assim, um número de mulheres muito pequenas, assim, em relação à quantidade de homens que estão no offshore. Mas no escritório a gente já tem um equilíbrio. É verdade. No comércio exterior, por incrível que pareça, as mulheres, elas dominam mais o assunto. Eu não sei se é porque são tantos pratinhos que a gente tem que ficar ali separando. Olha, eu ouso dizer que é uma burocracia danada. Então, provavelmente, mulher tem mais paciência. Exato. Porque eu vou te dizer, viu? São muitas, assim. A gente tem vários pratinhos e eu acho que a gente acaba conduzindo melhor nisso, porque reflete um pouco o que a gente faz em casa, vamos dizer assim. Mas eu encontrei homens também maravilhosos que fizeram parte da minha equipe, né, que eu adorava. Então, assim, eu juntava a praticidade, a objetividade masculina com o cuidado feminino e dava certo dentro das equipes, né? Hoje não tem equipe, hoje sou eu e minha head, e que funciona super bem. É uma mulher incrível também, que eu gosto de estar muito na gestão dela, assim, ela tem uma gestão muito prática e objetiva. Então, assim, eu acho que toda essa escola, toda essa bagagem que a gente tem, é uma bagagem de que a gente ainda tem muita luta. Independente de eu ter tido uma carreira favorável, né, através com os homens ali ao meu lado, mas eu vejo as dificuldades. A gente tem depoimentos incríveis hoje em dia, né? O que a gente vem passando hoje, né, em relação à violência, uma série de coisas também. Isso tudo, eu acho que a gente está muito melhor do que a gente era antes. Sim. Hoje eu sinto as mulheres mais unidas de verdade.
uma batalhando pelo sucesso da outra, uma torcendo pela outra. A gente tem esses grupos, né, do Tributaristas, que eu cito aqui, porque foi pioneiro, né, em trazer realmente as mulheres tributaristas e aduaneiras numa evidência intelectual ou até de painéis e palestras que a gente vem fazendo. Então, assim, eu acho que a gente conquistou muita coisa. Eu acho lindo o que a gente está vivendo hoje. A gente está realmente com um grupo muito forte de apoio entre as Tem mulheres. mulheres muito boas, assim. As mulheres estão, assim, eu acho que estão voando alto. E a tendência é ganhar mais espaço, voar mais. É isso que você está falando da unidade da mulher. Eu sinto isso muito mais forte hoje. Isso é bem, bem mais forte. Antigamente eu lembro que eu era uma que falava, gente, às vezes eu prefiro trabalhar com homem do que com mulher, porque mulher tem uma competitividade difícil de lidar. Isso, ela né? traz. Lá atrás isso era muito forte. Hoje você vê que isso vai aí ao longo do tempo diminuindo. As mulheres estão caindo a ficha. Exato, né? não está cabendo mais, assim. A gente fala muito sobre isso nas conversas, que isso não tem mais espaço. E quem utiliza, né, é mulher ou homem, né, desse tipo de discurso, tem que rever um pouquinho, porque isso não tem. Assim, a gente conseguiu conquistar realmente um espaço de união. Sim. E aí isso ficou de lado, e aí acaba aparecendo mais o talento de cada uma. Né? É o que importa. É o que importa, exato. É o que importa. Entendeu? E eu acredito que, como não cabe mais, as pessoas que ainda têm essa dinâmica, vamos dizer assim, não entra também, né? Não entra, porque não tem força. Logo aparece, fica uma evidência, todo mundo já não é bem assim. Exatamente. Que entrar num grupo hoje, né, que a gente frequenta, com essa mentalidade, rapidamente vai ser observado e não vai ter espaço. E a pessoa, acho que ela vai acabar realmente querendo sair, porque não vai ter realmente espaço. Assim. E isso é muito bom ouvir, né, até de você, porque você está numa gama de empresas, né, multinacionais, empresas enormes, e também, assim, em lugares importantes, né, de conversas aí estratégicas. Então, você trazer essa notícia pra gente é um acalento, né, e ao mesmo tempo uma forma de dizer, o caminho é esse. O caminho é esse, não tem volta. E isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Agora, Michele, assim, na prática, assim, operacional do teu trabalho, quais são os benefícios que você mais vê para a questão do Repetro para as empresas, assim? Ele é importantíssimo. Uma frase que eu ouvi do Antônio de Queiroz Galvão, que era um dos donos da Queiroz Galvão, ele falou assim, se Repetro não tem um negócio. Isso foi importante, porque você ouvir isso do presidente... É forte isso. É forte. E realmente, porque... os valores que a gente lida, né, dos ativos, né, de seus navios e as plataformas são altíssimos. Se a gente não conseguir se importar com os benefícios da suspensão dos impostos federais, a redução, a exoneração do ICMS, do imposto estadual, a gente não conseguiria fazer negócio. Então, assim, são valores muito altos, não só do ativo em si, mas equipamentos estratégicos. Então, assim, o Repetro, ele trouxe, né, essa possibilidade de a gente trazer tecnologia para cá, fazer a indústria da área de petróleo crescer, né? Então, assim, o Repetro tem um papel fundamental. Em paralelo a ele, outras legislações que também ajudam a construir essa indústria forte que nós temos. E também um entendimento hoje, nós temos um entendimento da Receita Federal construído de muitos anos de parceria. Essa é uma construção bacana. Então, a gente tem uma legislação que a gente consegue construir com os órgãos federais e estaduais, uma boa relação, e todos estão cientes de que isso tem que permanecer. E isso foi uma dos grandes desafios que nós tivemos ano passado em relação à reforma tributária, porque não estava muito claro a existência e a subsistência desse regime. Então, a gente batalhou muito em Brasília, foram todas as associações, foi a indústria como um todo, indo a Brasília e deixando muito claro que era fundamental deixar claro na reforma tributária que esse benefício ia se concretizar ali. Então, para você ver como é importante, porque muitos enxergam, é uma indústria rica. Olha, é sim, mas é necessário a gente ter esse benefício para que a gente construa outras riquezas. Quais são elas?
serviços paralelos. Um serviço da LIT como armazém, um serviço de despachante, de agenciamento marítimo, de fornecedores, uma cadeia de fabricação no Brasil. O governo não arrecadar esse imposto, que seria maravilhoso, traz também benefícios paralelos. Então, a gente não está falando apenas assim, vamos parar de pensar apenas no ativo em si. Então, você recolher imposto do ativo, você vai ter aquele dinheiro imediato. Mas a construção a longo prazo, o desenvolvimento econômico, atividades econômicas associadas a essa indústria, é muito maior. Porque eles também vão arrecadar, eles vão ter seus benefícios, mas eles vão gerar emprego, eles vão gerar outras atividades econômicas associadas e muito maior do que aquele imposto em si. E quando ele diz eu não tenho um negócio, porque o negócio acaba ficando inviável se não tiver, né? Exato, fica inviável. Porque fica caríssima a operação. Aí você não tem... Você acaba não conseguindo contratar pessoas, porque você tem que pagar, né? A operação, ela tá muito cara, então você começa a reduzir outras frentes. Então, assim, é isso, você fica travado, né? No aumento da companhia, no desenvolvimento de pessoas e tudo mais. Então, quando você pega e consegue usufruir daquilo que você teve de benefício e jogar, né, em contratações, em treinamento, as empresas, elas investem em formação técnica. Sim. Então, é importantíssimo um Senai, né, um Senac, enfim. Todos, assim, a gente sabe que a gente tem uma pirâmide no Brasil onde grande maioria não consegue entrar numa faculdade. Então, a formação técnica é muito importante. Então, o que a indústria de petróleo está fazendo hoje? Investindo nessas empresas, nesses Senai, Senac e tudo mais, para poder trazer e dar um futuro para essas pessoas. Então, eu conheço vários hoje que são técnicos excelentes de plataforma de petróleo e que entraram através dessa parceria. Dessa parceria. Exato. Sim. Então, hoje você consegue tirar do nível de pobreza em muitas pessoas e dar uma condição de vida e que isso o quê? É consumo, você gera economias, você gera uma atividade econômica de consumo. Então, você começa a ter pessoas dentro no Brasil, vamos dizer assim, mas que estão consumindo. E a autonomia, né, dessas pessoas que estão ali na margem, né? Exatamente, você dá alguma opção para elas. Uma opção de uma empresa que vai abraçar, vai te dar benefícios, você está com a carteira assinada, você está sendo abraçado por uma indústria que, vamos dizer, uma indústria rica, né? Então, você tem possibilidades. E quais são, Michele, assim, os equipamentos ativos que mais se enquadram aí nesse regime? Bom, os ativos em si, que são as plataformas de petróleo, sondas de perfuração, barcos de apoio marítimo, barcos sísmicos também. Então, assim, a gente tem uma gama de atividades ali que são relacionadas ao repetro. E os equipamentos principais? Então, a gente tem motores, geradores de energia, a gente tem algumas, dependendo, né? A gente tem riser, a gente tem linhas flexíveis, a gente tem parte subsea, que a gente falava de água molhada, choke, manifold. Então, assim, são equipamentos, é um mundo, né? Então, a gente... Os equipamentos, eles são de fornecedores. Então, a gente já está gerando nesses equipamentos principais compras e pedidos. E esses equipamentos principais geram subgrupos de partes e peças. Então, olha a cadeia que a gente gera. Né? Enorme. Então, um equipamento, vou dar um exemplo, assim... me corrijam, por favor, se eu estiver errado, mas assim, um motor, né? Então, você tem parafuso, você tem corrente, você tem uma série de coisas. São spare parts que, às vezes, são fabricados pelo próprio fabricante do equipamento, mas ele pede alguma peça para um outro fabricante, né? Então, assim, você vai gerando uma cadeia econômica ali, né? Incentivando isso. Porque eu preciso para um projeto, então eu crio diversos... cadeias ali naquele equipamento. Eu estou falando de um equipamento específico. E a gente tem, às vezes, inventários de um apoio do marítimo, que é o nosso navio, chega a 6 mil itens. Uma FPSO chega a 20 mil, 40 mil, 30 mil itens. Muita coisa, hein? É muita coisa. E isso são fornecedores ali. E a gente está falando de um navio. Um navio. Um navio. Então, é uma indústria que gera atividade econômica paralela muito importante. Né? E que mexe com a economia local, mexe com PIB, vários, assim, a gente tem, é muito sensível a isso, né? No comércio exterior,
a gente tem muita atenção quando a gente vai fazer a importação de um navio para a gente não errar na hora de registrar. Porque se você erra, bota um zero a mais naquela cadeia, né, de decimais ali, você mexe com o balanço comercial. Então, é muito sensível. Se eu erro, e já existiu essa história na indústria, e foi assim, para contornar isso. Vira o caos. Vira o caos, porque você mexe com a balança comercial, você mexe com resultados de bolsa, você começa a mexer com resultados. Então, assim, para você ver que como o comércio exterior e a área de petróleo, ela está envolvendo realmente em âmbito federal várias situações. E, assim, a gente teve várias crises também, né? Crises que todo mundo conhece e que a gente teve que ressurgir. A indústria teve que dar um jeito de falar, não, isso aqui tem que voltar. A atividade econômica, o petróleo, ele tem que estar e a gente tem que esquecer um pouco, limpar essa crises muito imagem. severas, né? A gente teve que realmente, eu acho que a última crise que a gente teve, que acabou refletindo em 2017, 2018, foi parar e pensar, né? Então, o compliance veio muito forte. Então, assim, as empresas foram obrigadas a implementar compliance. E eu acho que as empresas estrangeiras já existiam compliance há muitos anos e a gente nunca implementava isso de forma correta. E aí agora, em 2017, 2018, teve. Hoje é muito sério, inclusive. É muito sério. Muito sério. E eu acho que isso só foi benéfico pra gente, pra todo mundo, né? Porque aí a empresa que contrata exige isso do seu fornecedor e vai a cadeia. E a cadeia. Exato. Então, assim, eu acho que isso foi o melhor. E também refazer questões, assim, da imagem, né? A imagem da indústria da petróleo brasileira teve também que se refazer. E se refez. Em 2019 entrou novamente as atividades, né? Entrou uma legislação nova em 2017 que foi... A que entrou em 2017, ela foi se adaptando, a 1781, ao que estava acontecendo, né? Muitas plataformas parando em águas brasileiras. Onde vamos deixar isso? Quem controla isso? Não tem gente suficiente, a Marinha não tem, a Receita não tem. Vamos dividir essa Aí logo depois controle. vem a pandemia. Aí vem 2019, a gente começa a retomar. Poxa, vem 2020 a pandemia. E a pandemia foi um dos grandes desafios no comércio exterior, porque vamos falar de fronteira. Nossa. Então, pessoas, pilotos tendo Covid, pessoas falecendo, navios parando, container não circulando. Foi um caos. Só que a atividade, os contratos estavam em operação. Então, você tinha que atender. A nível emergencial, né? Os contratos a nível emergencial continuavam, né? Continuavam e a gente com uma série de exigências, né? Por conta do isolamento, né? Valores altíssimos. Altíssimos. Então, o orçamento que você fez para 2020 já não tinha que rever. E aí, rever orçamento é rever contratos. E aí vai a cadeia de refazer essa análise ali de valores. Ao mesmo tempo, implementações imediatistas de Covid, né? Pessoas da empresa ficando doentes. Então, reduzido o quadro de pessoas que estavam lá trabalhando. E, enfim, lidar com isso, né? Com pessoas, isso também. E logo depois... Vem 2021, começa, tem uma segunda ondinha e tal, e a gente vai melhorando, aí entra a guerra. E como que tá agora aí pros impactos que vocês estão vivendo? Assim... Eu acho que a gente está em constante o tempo todo, né? Tanto na nossa vida privada, quanto na vida, né, profissional. A gente está em constante mudança e constante reinventar e se reinventar, né? Porque a sensação que eu tenho é que, assim, nunca tem uma coisa agora tá tranquilo, podemos respirar na paz do Senhor Jesus, não. E quando a gente fica tranquilo, é estranho. A gente sente que tá faltando alguma coisa, começa a dar refresh, assim, no e-mail, não tá, o que tá acontecendo, não tem uma urgência. Tá muito calmo, não tá? Tá estranho. E aí, assim, a gente entra continua tendo guerra, Rússia, Ucrânia, isso foi um impacto, porque muitos navios de circulação, aviões também, e a gente teve uma perda enorme logo no início da guerra da Rússia contra a Ucrânia em relação ao Antonov, que era um navio que eu cheguei a usar várias vezes para importar
assim, muitos equipamentos desmontados. Então, assim, foi uma perda para o comércio exterior. Era uma alternativa que a gente passou a não ter mais. Então, assim, a gente começou a ter vários desafios. No caso de Maersk, a gente importa muito da Europa, né? O nosso grande ponto central é ali. Quase nada nos Estados Unidos. Então, assim, a gente teve algumas dificuldades, sim, né? Os preços aumentaram, a gente teve que rever a estratégia de importações e tudo mais. Logo em seguida, veio a questão do Trump, né, das tarifas, o que a gente não foi muito afetado, porque realmente a gente não tinha operação, mas assim, dentro da Bespetro, vários associados tiveram impactos significativos ali. Então, entrou um grupo forte para poder levar isso para o governo e tentar, né, de alguma forma, o governo ter uma conversa direto com os Estados Unidos nesse sentido. E aí agora, né, a greve, outra crise, né, porque está sendo falado de ter greve por conta do... caminhoneiros. Exato. Por isso que vem a palavra greve. Isso que eu estava analisando hoje, qual seria o impacto para a gente, se isso ainda está incerto. Mas agora outra guerra, né, que está fechando o Estreito de Hormuz, que é importantíssimo para aquela região, que não afeta a gente, no caso, a México ainda não afeta de forma direta, mas são impactos que o comércio exterior começa a ter. Então, assim, você tem que mudar a estratégia, e às vezes você não consegue, porque você tem que atender um contrato, então você tem que revisar o contrato, conversar com o cliente, enfim. São várias coisas. E, diante disso tudo, desde o ano passado, a implementação aí da reforma tributária. Então, a gente tem também no Brasil, além de todo esse desafio, o comércio exterior também entrou nisso, e a gente tem análise de cenários, né? Todos os cenários operacionais, quais são eles que vão ser impactados pela reforma tributária, estruturas contratuais que a gente tem. Quais serão também? Eu costumo dizer assim, que às vezes as coisas mudam sempre dia 31 de dezembro, ou então à noite, que você não tem prazo, né? A Receita, ela quer notificar e notifica nos 45 minutos do segundo tempo, e te dando tipo assim: olha, meu amor, você tem 3 dias, 2 dias para poder apresentar a documentação de 5 anos. Às vezes, dependendo do questionamento, né, da intimação que a gente recebe, a gente precisa de um prazo maior, né? Em média, o prazo que eles dão são 15 dias, mas dependendo da complexidade, a gente não consegue, a gente precisa fazer uma divisão de prazo. Exato. Então, assim, hoje a Receita Federal, dentro da superintendência da 7ª região, a gente está com uma relação muito boa. Então, existe uma parceria incrível, né? Eu falo aqui do Ronaldo Feltrin, que é hoje uma pessoa fundamental dentro dessa parceria, e que tem feito as conexões necessárias com outros órgãos para também fazer entender. Isso é muito importante. Muito importante. Para fazer a coisa rodar, né? E acontecer de fato. Porque beneficia toda a cadeia econômica. Então, isso, porque eu tenho um problema com o Maersk e outras empresas já acabam não tendo, mas assim, a gente vai levando, né? A gente pode colocar isso para a Receita do que todo mundo acha, a gente tem uma votação, então assim, porque hoje eu posso estar passando por isso, você não, mas amanhã você pode passar. Então, vamos tentar resolver isso agora para que você não passe. Então, existe essa união dos gestores de comércio exterior da área de petróleo muito forte, né? São grandes amigos. Eu falo aqui que ninguém tem muito espaço dentro do mercado, porque todo mundo é amigo. Então, os amigos estão sempre nos cargos de importância e que contribuem muito, né, com os problemas que a gente tem. E fora isso, dentro da Receita Federal, dentro de Receita e órgãos associados, a gente tem questões governamentais. Então, a gente recebe na Bespetro, às vezes, análises na calada da noite, vamos dizer assim, para que a gente possa desenvolver ali um raciocínio de se a gente vai acatar ou não, e de que forma que aquilo está afetando, que a gente possa ter uma conversa com o Senado, enfim. Então, existe todo um trabalho também, além do dia a dia operacional que a gente lida e tudo mais, a gente também tem essas questões de influência de âmbito nacional, governamental, ao Senado brasileiro. Então, assim, a gente tem
Hoje a gente tem gestores muito bem preparados dentro das empresas de petróleo. São gestores que eu conheço já há 25 anos também, no mínimo, e outros que estão conseguindo chegar a níveis dentro das suas empresas de diretoria e tudo mais. Porque uma coisa que a gente tem no comércio exterior é que ninguém sabe quem vai tomar conta dele nas empresas. Isso é incrível. Isso ainda continua, tá? Mas a gente está conseguindo começar a mudar isso. Quem vai tomar conta? É a área de suprimentos? Quem vai tomar conta é a diretoria operacional? Ou seja, eu estou dentro da minha casa do meu cliente. Porque o meu cliente é a operação. E ele solicita os equipamentos, a gente compra, a gente importa. Sim. Eu vou estar dentro da área financeira porque eu gero impacto financeiro direto na companhia. Quem toma conta dessa área? Então, hoje é uma batalha que a gente tem de fazer o aduaneiro ser enxergado dentro trazer um protagonismo. Uma amiga minha fala muito isso, Amanda Pires, o protagonismo do aduaneiro dentro das empresas. Então, a gente precisa ter uma área específica de comércio exterior de verdade, porque a gente tem um impacto enorme. Eu converso com a área comercial porque eu preciso entender a estrutura contratual para eu poder importar esse navio. E, através da estrutura contratual, para também não só o navio e todos os equipamentos associados. Qual o tipo de regime que eu vou utilizar? É o repetro? É uma admissão temporária? Como é que eu vou funcionar? Depois, eu preciso saber as cláusulas que estão nesse contrato de comércio exterior para saber o que eu posso fazer, quais são as minhas obrigações e responsabilidades, e o que existe de abuso ou não. Então, eu tenho uma relação muito forte com a área comercial. Depois, a área legal, né, o jurídico, porque vamos trocar cláusulas, mas essa cláusula impacta, se eu trocar aqui, impacta qual parte do contrato? Eu posso aceitar isso? Se eu jogar isso para o meu cliente, tem algum impacto? Então, eu estou diretamente ligado com o jurídico, não só dentro da estrutura do contrato, mas também durante a operação. Porque durante a operação muda a legislação. Eu entrei com o processo no dia 1º, a legislação mudou no dia 3. Aí, o que vigora? Quando eu embarquei no dia 1º, ou quando eu vou chegar no dia 3, no meio do caminho, e vai chegar no dia 10. Então, também eu estou com o legal ali. A intimação que a gente recebe, dependendo da complexidade, o legal tem que responder. E tributário, porque eu não ando sem o tributário. Jurídico, o aduaneiro, eu tenho PIS, COFINS, crédito, eu tenho pagamento, eu posso ter revenda. Se eu fizer uma revenda, aí isso dentro disso que você está falando, a gente está em tudo. Aonde entra, por exemplo, os armazéns, a importância deles. É importante você falar sobre isso. Quando você fala de tudo isso, você importa, você traz equipamentos, você traz os ativos, aonde colocar tudo isso? Né? E quais são as exigências para isso? Né? Basta ser repetro, tem que ser alfandegado? O armazém, ele é o estoque da empresa estrangeira. Por quê? Quando eu trago um navio de apoio marítimo, como o da Maersk, eu trago no regime repetro SPED. Só que esse equipamento é de uma empresa estrangeira. A propriedade desse navio é da empresa estrangeira. E eu aqui no Brasil, a Maersk Brasil, ela é beneficiária. Ela é importadora e beneficiária. Ela guarda, então tá. Eu vou importar e você me autoriza a prestar serviço para alguém. Então, a empresa brasileira, ela só guarda. Ela não tem a propriedade. Então, e a Receita fala assim, você usufrui de todos esses benefícios federais e estaduais, mas você precisa controlar, porque não é seu. Então, é necessário a gente ter armazéns, né, de confiança, com segurança, com toda a parte de segurança de câmeras, de entrada e saída, registro de controle de sistema, procedimentos adotados, né, na movimentação e tudo mais, para que avise a empresa, eu tirei seu equipamento dessa área, estou botando ali, porque eu vou ter que eu tenho um movimento de um outro cliente, vai precisar passar por aqui, e para não avariar os seus equipamentos, a gente vai remover, tudo certo. Então, essa dinâmica, o armazém, ele é os olhos da empresa estrangeira, né? Onde eu tô junto com vocês, salvaguardando aqueles equipamentos. Então, a gente tem que ter o controle da localização. Qualquer movimentação fora dali, eu tenho também que comunicar a Receita Federal, dependendo do tipo de movimentação. Então, os armazéns, eles têm
uma importância para a gente de guardar os equipamentos que não são nossos. E que qualquer movimentação, entrada e saída, tem que estar sendo avisada. A gente tem que ter o controle de tudo isso. A gente faz um controle em paralelo com o armazém em relação a isso. A questão do recinto alfandegado é porque determinados regimes especiais precisam utilizar o recinto alfandegado para poder fazer a presença de carga, fazer uma série de coisas dentro do armazém portuário, vamos dizer assim. Sim. Então, as empresas brasileiras não têm um espaço próprio. Várias delas. Claro. Difícil ter. Então, é necessário esses espaços existirem, porque aí a gente abre um CNPJ para trazer esse reteto desse CNPJ para dentro da gente e utilizar esse espaço como parte da companhia. Não deixa de ser. Então, o armazém, ele é parte da companhia da Maersk no Brasil. O despachante é parte da equipe de comércio exterior, também é aduaneiro. O agente marítimo, a mesma coisa. Então, assim, a gente tem pessoas que são terceiros nessa cadeia, mas que são parte da gente. Então, é necessário a gente ter, porque não tem onde colocar. É uma parceria bem próxima, né? Assim, Muito. tem que estar... essa Muito conversa próxima. tem que estar bem alinhada. A gente está com uma exportação, a gente teve várias exportações agora de, assim, complexidade altíssima, né? A gente teve que desmembrar vários equipamentos, então se tornou bem complexo. E aí, nisso, o armazém foi fundamental, porque precisamos botar gente lá dentro para fazer movimentação, desmembrar equipamentos que estavam montados inteiros, ter maquinário para movimentar isso em tempo hábil, virar madrugada com a equipe da Maersk para fazer isso acontecer. Claro. Então, a gente tinha um tempo curto de exportação. Então, assim, a flexibilidade, o atendimento do armazém foi importantíssimo para a gente naquele momento. Então, assim, eu acho que é isso que a gente fala, é uma equipe, é parte da nossa equipe. Então, é fundamental o armazém, ele ter toda essa estrutura para atender e o alfandegamento ser possível você trazer outros benefícios de passagem de outros regimes aqui dentro também e liberações de material. E na sua visão, assim, federal. Michele, a nível de competitividade de mercado, né? O que você enxerga de ter esses armazéns para o âmbito offshore? Sim, hoje os armazéns eles procuram estar em pontos estratégicos, né? Muito próximo do aeroporto, próximo de algum porto e tudo mais. Então, assim, hoje nós temos poucos com esse nível de estratégia. E os que a gente tem são muito antigos, que também já se adaptaram às novas condições da portaria para alfandegamento, uma série de coisas. Eu acho que a portaria do alfandegamento ela funciona muito bem para você estruturar e trazer esse alfandegamento, né? Criar as melhorias durante essa operação e trazer o alfandegamento. Então, assim, alguns terminais não têm, armazéns não têm alfandegamento, outros têm. Mas, assim, grande parte estão guardando, dependendo, ele se torna especialista em determinado tipo de atividade da área de petróleo. Vamos dizer assim, tem terminais que chegam e falam assim, olha, aqui é para você guardar, tá? Bota aqui, guarda só, vai ficar aqui para você destruir. Então, são lugares específicos para destruição, vamos dizer assim. Eles acabam se especializando nisso. E até porque a destruição na Receita Federal não tem sido muito rápida. Então, são equipamentos que ficam muito tempo ali aguardando a autorização da Receita. É um dos processos que a gente vai, esse ano, ainda debater, né, dentro da BESPETRO. Mas, então, assim, acaba que alguns armazéns vão achando um nicho específico e gosta dele e faz ele ser uma referência em deixar para fazer a destruição de regime especial, alguma coisa assim. Outros não, movimentação mais de entrada e saída e tudo mais, que é a operação do repeto no par e esse tipo de coisa. Então, assim, hoje, existe sim, eu vejo uma carência, são os mesmos, todo mundo usa os mesmos e tudo mais, e acaba que eu acho que sobrecarrega e os próprios terminais falam, não tem condição de atender. Acaba ficando sem espaço. Exato, não consegue realmente atender e não tem mais espaço para expandir, enfim. Então, assim, é necessário a gente trazer novidades para a gente, porque às vezes não precisa de um armazém muito grande, eu preciso de um armazém que me atenda. Então, assim, eu acho que é interessante a gente ter opções de armazéns com localização privilegiada. Aqui, por exemplo, na Lift, né, na Lift Logística, a gente
teve essa ideia, nessa vertente de negócio, por conta da localização estratégica também, né? Nós estamos na beira da BR, né? Assim, e ao mesmo tempo para Macaé, para o Rio, e muitas das vezes você não precisa passar, porque tem horário de ponte, Tem. né? Então, às vezes, você quer fazer a operação, tem horário e você a tem que esperar a não- ponte abrir. Não abre, exato. Né? E aí a opção, por exemplo, aqui, você pode ir por outro caminho sem ter que passar pela ponte. Tem alternativa. Então você não fica refém de um horário específico. Então essas coisas deram, né, um norte pra gente a gente acha que a gente vai estar competitivo no mercado por diversos atributos, mas esse é um atributo também. E uma das vantagens da lifting que a gente observou é porque você já tem estrutura. Sim. Muitos começam do zero. Na construção. Eu tenho um terreno, preciso construir. Então, o diferencial é que vocês já estão mais do que da metade do caminho. Isso é importante, porque toda essa organização para atender esses equipamentos, ela está pronta. Entende? E aí vai entrar agora as operações. Vão começar a operacionalizar. E vamos ver onde as adaptações são necessárias para trazer ainda mais melhorias, enfim. Mas e isso a nossa é normal do negócio, né, Michele, assim, além de estar pronta, ela está bem formulada, a nossa parte de segurança ela é muito robusta. Então, assim, as nossas câmeras, o nosso cliente pode entrar, né? Então, ver o equipamento dele aqui dentro. Exato. Então, o gerenciamento do ativo, obviamente, é feito, mas ao mesmo tempo, se precisar, eu quero olhar meu equipamento, ele entra, ele olha. E uma das coisas que eu achei interessante, e é isso que você está falando, né? O cliente ele pode observar em tempo real a movimentação do armazém, como é que as coisas estão acontecendo aqui, também trazer a questão de reparo. Que Verdade. Isso é importante, porque nos outros a gente não... eu nunca tinha visto isso, né? E vocês têm esse outro produto, vamos dizer assim, que favorece muito a indústria. É claro, existem equipamentos que, se você reparar, você vai acabar perdendo uma garantia e tudo mais. Sim, mas as empresas vão fazer o reparo dentro do que elas podem fazer. E tem muita coisa que é importante ser reparado, que não está associada a essa garantia. Até porque todas as garantias, não criando assim um impeditivo, nada disso, mas assim, a gente tem que importar peça para poder substituir nessa garantia e tal, tudo mais. Alguns fabricantes não têm a fábrica própria aqui. Né? Lá atrás, quando a indústria em Rio das Ostras, Macaé, caiu, existiam fabricantes, né, filiais e fabricantes de partes e peças em Macaé, em Rio das Ostras, que era uma indústria incrível, de equipamentos como árvore de Natal molhada e tudo mais. Hoje ainda tem dessas, mas assim, outras partes e peças acabou. As empresas fecharam, voltou tudo para o exterior, então os reparos acabam sendo no exterior. E é um custo, tempo, claro. Não é ágil. E, então, inclusive, assim, a nossa área, né, eu falo, nosso terminal, nossa base, ela é estruturada para poder fazer esses reparos, e a gente tem outras empresas parceiras aqui dentro, e o filtro que a gente faz para poder ter essas empresas aqui é justamente trazer uma gama de serviços para o nosso cliente que sejam serviços complementares, né? Então, elétrica, mecânica. Então, a gente... eu quero estar lá na base da Lift Logística. Não basta querer, né? Vai passar pelo filtro de se é interessante ter essa empresa na nossa base, porque o nosso interesse final é justamente oferecer para o nosso cliente a solução completa, né? Então... Não, é importantíssimo ter essa preocupação. Porque os equipamentos são equipamentos complexos, né? Não são equipamentos triviais, assim, é necessário ter especialistas aqui, elétrico, mecânico e tudo mais. E sabendo que pode ocorrer a parceria com o fabricante do equipamento que está lá fora. Claro. Vocês podem ser uma referência para eles, né, de fazer essa relação comercial acontecer, uma vez que eles não vão implementar aqui no Rio de Janeiro, vou dizer, né, no âmbito de Rio de Janeiro,
essa fábrica associada a eles. Então, assim, própria. Então, assim, eu acho que aqui o armazém, ele tem isso que eu acho que é algo muito especial, muito diferenciado, de verdade. Fora toda a estrutura que você já tem aqui montada. E que foi o que nós falamos, né? Assim, já estamos começando lá na frente. Agora, estruturar a questão de procedimentos, né? Adaptar os procedimentos que já existem à atividade de petróleo. Então, assim, que eu acho que vai ser nada diferente do que você já tem, mas, assim, só alguma coisa que a gente vai criar ali. Claro, porque, assim, a gente tem todas as certificações, exato, né? De ISO e enfim. Então, a coisa tá mais caminhado, vamos dizer assim. Exato. Né? E fora a estrutura que vocês têm também de escritório, né? Das empresas poderem também colocar parte de funcionários aqui para poder estar mais próximo. No caso da Maersk, nós temos 2 funcionários Maersk no terminal. Tem toda a estrutura para poder alocar. Facilita isso para a gente, essa intermediação dos funcionários Maersk com a gente, no terminal, o armazém, eles e a gente. Então, assim, super funciona. E tem um instituto, né? Tem isso também. Que é meu xodó. O Instituto de Ensino, que é capacitação técnica, né? Então, isso é muito importante. Também, traz aí também o benefício também para isso. Que é aquilo que eu falei antes, né? As empresas de petróleo fazem associação, né, com alguns órgãos, alguns institutos, para poder fazer pessoas terem técnicas, né, em determinados cargos. Então, isso é muito bom. É um dos benefícios, né, que tem fiscais, né? E aí você faz, exatamente, você traz isso, e aqui a gente tem diversos aí, assim, depois as pessoas que se interessarem entram em contato para ver, mas a gente tem uma série de treinamentos técnicos e a gente vai ter esse ano também formação técnica. Então, assim, a gente está associado ao MEC, a gente está fazendo associação ao MEC para ter a formação técnica aqui. Então... Tem que divulgar, vamos divulgar, gente. Que é incrível. Assim, vídeo, estrutura é impressionante. É bem legal. Agora, Michele, e sobre descumprimento, né? Assim, se descumprir aí o enquadramento disso, como que funciona? Quais são as consequências disso? A consequência mais grave é a gente perder o repetro. Perder o repetro para recuperar isso só depois de alguns anos. Multas, né? E até lá você vai ter multa e juros e tudo mais embutindo dentro daqueles equipamentos que você descumpriu. A legislação repetro, ela tem todas as obrigações legais que você tem que cumprir para você se beneficiar desse regime e poder permanecer nele nas operações. Então, o controle nos armazéns localização, movimentação. E quando você tem uma saída, uma exportação de um navio ou uma transferência aqui no Brasil, de beneficiário aqui no Brasil, você tem um inventário, que esse inventário é o que a gente tem do armazém, né? Dentro do navio e no armazém. Então, é importante a gente tá sempre, é isso que eu falo, assim, a nossa interação com o armazém, a nossa interação com as equipes de despacho aduaneiro, de agenciamento, o tempo inteiro, porque a gente não pode fazer um descumprimento. Se eu coloco no inventário que um item foi exportado e ele está fisicamente no meu armazém, eu já descumpri o regime ali. Eu tenho um problema, eu vou ter que recolher multa, fazer uma denúncia espontânea, fazer todo um processo de recolhimento de imposto. Às vezes você está falando de um material de $1.000. Assim, deixa eu lá, $25.000, porque senão eu vou me matar aqui em relação ao repetro. A linha de corte do repetro é $25.000. Então, de $25.000 eu posso ter um equipamento de $100.000. Então, eu vou ter que recolher em cima desse valor e prejuízo. Algo que não estava, né, que a empresa não tinha orçado. Aí vai ser muitas broncas por aí. Muitas broncas. E aí a gente fala de um descumprimento, 2, 3, 4, 5. Aí a Receita fala, parou, tem uma desorganização nessa empresa. Então, vamos lá. Vamos intimar, vamos buscar. Claro. Então, você acaba chamando a Receita Federal para você, porque você está realmente descontrolado. Você não está de acordo com o regime, com as obrigações que você deveria ter. Então, assim,
A gente está falando... E o descumprimento pode ser até de um navio, que vale milhões de dólares. Então, isso acontece. Pode acontecer e isso acontece. Você já viu essas coisas, Michelle? Olha... Você consegue lembrar e contar algum caso, assim? Há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, assim, teve... no início do Repetro, lá em 2001, era uma adaptação, né, de uma instrução normativa de missão temporária. Ela foi adaptada para o Repetro para atender o regime especial. E ocorreram muitas dúvidas existiam e tudo mais. Então, várias empresas tiveram problemas seríssimos com a falta desse controle. Tá? O controle de itens, material, do ativo até os equipamentos e spare parts, isso é fundamental. Quando eu falo de spare parts, são spare parts do subgrupo, né? Que tem valores acima de $25 mil. Então, não estou falando de spare parts valendo de $1.000. Isso é uma listagem de bordo e só. Mas, assim, o controle do Repetro mesmo, a linha de corte, são equipamentos acima de $25 mil. Eles são de grande importância para o ativo. Então, assim, um navio e isso... Existia ainda uma dúvida de como controlar. Se tinha uma listagem de NCNs, essa listagem depois, ao longo do tempo, ela deixou de existir. Depois ela voltou. Então, e aí você tem o Repetros, dependendo de uma atividade de FPSO, de produção, um contrato de 25 anos. Em 25 anos, que é o que eu tenho de carreira... O Repetro já teve lista, saiu lista, entrou lista, e a lista... NCM mudou? NCM mudou. E aí o subgrupo, você não pode jogar mais naquele outros, que as pessoas, né? Então, assim, era muitas as dúvidas. Quando um ativo entra, ele acaba tendo que mudar ao longo, né? A visão estratégica daquelas NCMs, daqueles equipamentos e tudo mais. Então, realmente aconteceu no início do Repetro, muita confusão em relação a isso, sair plataforma sem saber como fazer o processo de saída, a comunicação, o registro, enfim. E isso depois foi se adaptando e todo mundo foi entendendo como é que funcionava, né? Hoje, o descumprimento que a gente vê, às vezes, é muito também interpretativo da própria Receita Federal sobre aquela condução, a condução daquela operação, daquele equipamento, e aí tem que realmente ajustar essa comunicação. Agora, hoje eu vejo, claro, depois de tanto tempo, as empresas estão num padrão, né? Elas estão no mesmo discurso, e isso que eu volto lá atrás, junto com a Receita Federal, que isso é importantíssimo. Uhum. Então, hoje a gente minimizou muito essas questões de intimação, né? Por quê? A gente tem uma carência também de fiscais, número de fiscais no Brasil, né? Então, fiscais que fazem petróleo, existem fiscais que fazem helicóptero, existem fiscais que fazem já o agro, cada um se torna especialista. Sim. Mas quando existe uma carência no setor, eu vou dar um exemplo aqui no petróleo mesmo, puxam um fiscal que faz helicóptero para fazer um processo petróleo. E, claro, eles entendem, muitos são advogados e tudo mais, mas... E vai literalmente na legislação. E, às vezes, o Repetro, ele tem um manual Repetro para explicar o Repetro, para você entender. E, às vezes, esse fiscal, ele entra e ele vai, assim, ao pé da letra. Ao pé da letra da lei. Isso. Então, tá escrito, mas não é isso. Vai no manual. Aí o manual explica que tá escrito, mas não é aquilo. Que tem que se conduzir assim. Então, às vezes cria um ruído, mas esse ruído diminuiu bastante, porque a gente tem uma superintendência que está com uma escutativa e que está realmente muito parceiro da indústria. E ao mesmo tempo da gente. A gente também precisa entender o outro lado, né? O lado do Brasil, o lado dos órgãos, né? Da Receita Federal, órgãos associados. A gente precisa também entender como é que funciona o outro lado, as carências de pessoas ou carência de localização. Eu preciso de Brasília para resolver, eu preciso e tal. Então, assim, a Secretaria da Fazenda também está assim, entendendo sobre o novo sistema de importação que foi implementado, as dificuldades da indústria. Então, assim, a gente está num movimento muito positivo.
muito positivo para a indústria de petróleo. E o regime, assim, como que impacta nos contratos de prestação de serviço do setor de óleo e gás? Já é uma exigência dos clientes, vamos citar a Petrobras, uma Shell, a Trident, várias operadoras, a Total, já é exigido que você tenha o Repetro. Né, que você seja uma empresa já que você tem o Repetro. E aí você vai habilitar o Repetro do cliente, né? Então, mas é necessário que você já utilize do Repetro para poder já passar um passo à frente. Sim. Porque você pagar o imposto naquele contrato, você tem que rever valores da diária. Eu vou ter um custo operacional de 100 milhões, então eu tenho que negociar essa questão com o cliente. Se eu tenho um regime especial que faz com que eu tenha uma redução significativa de 100 milhões para 20 milhões, a negociação com o cliente é outra. Então, assim, o regime especial ele já parte do princípio, dentro das licitações, são os bids que a gente chama, já dessa premissa. Você tem que usar regime especial, você tem que usar o Repetro. Então, ele é super importante nessa relação com os operadores. Então, dentro disso que você está falando, obviamente, você percebe uma diferença significativa de quem usa o regime Repetro ou quem toma o tema só num regime contábil. Exato, porque, assim, o regime Repetro, ele consegue financiar o contrato. Ele consegue realmente fazer com que esse contrato ele flua, né? E equilibrado para ambas as partes. A partir do momento que você tem um ativo nacional, tudo que você importar vai ser 100% de imposto. Você pode ter aquisições nacionais que às vezes o imposto é um pouco mais alto. Então, assim, você fica sem alternativa. Sem alternativa. Porque não o Repetro em si, mas o Repetro ele possibilita de você utilizar outros tipos de regimes. Vou dar um exemplo. Alguém que fabrica aqui no Brasil, um fabricante aqui no Brasil, ele pode fazer uma exportação com saída ficta, ou seja, esse material ele não vai sair fisicamente do território brasileiro, ele vai entregar aqui no Brasil. Então ele faz uma exportação com saída ficta e a outra empresa faz uma importação no Repetro Exped. Essa transação aqui de exportação e importação, o material está aqui. Ó. Eu não gastei com logística, a não ser um rodoviário. Nosso país é totalmente rodoviário, podia ser ferroviário, fica a dica. Mas rodoviário, isso aqui, essa cadeia de exportação e importação, só acontece porque alguém tem Repetro. Então, assim, isso é uma das operações inúmeras que nós temos utilizando o Repetro. E você analisa que essa operação, né, tendo Repetro, ela está mais transparente ou tem mais burocracia ou trouxe mais obrigações acessórias? Ela é transparente hoje para todo mundo que domina a analista de petróleo. A Receita está ciente, todo mundo já está... Isso está padronizado o conhecimento. Sim. Que bom que chegamos a esse nível. Hoje, poucas questões a gente discute em relação à falta de uma interpretação, alguma coisa assim, tal. Mas ela exige uma complexidade, porque ela tem algumas obrigações. A gente tem que estar com todas as certidões negativas em dia. A empresa ela não pode estar com problemas de ICMS em algum determinado lugar. Eu já tive um problema de importação, onde a gente estava devendo IPVA dos carros da companhia. Pega tudo. Pegou. E aí eu não pude registrar a declaração de importação por causa do IPVA dos carros. Então, olha só, né? Como tá, o comércio exterior está associado a tudo. Sim, a tudo. E o Repetro, ele exige todas essas certidões, começar por aí. Exige um contrato de afretamento, de serviço. Ele exige os representantes estarem claramente podendo assinar, e aí os despachantes também, em regimes especiais, processos e tais. Então, assim, você tem toda uma cadeia de exigências de representação, você tem documental e você tem de controle operacional.
que é o armazém, Uhum. que é o despachante atuando nas intimações junto com a gente, por que está acontecendo isso, tal, com o legal. Então, assim, a gente Toda tem... essa árvore tem que estar bem Toda tem que estar estruturada. bem estruturada, a gente não pode realmente... eu te concedo o regime, mas você tem que estar correto. Claro, Você não claro. pode, de jeito nenhum, dever alguma coisa na certidão. E às vezes vai é o contar. que você falou, né? Às vezes passa ali no o IPVA, né? Uma multa, porque multa também entra Entra também. na dívida ativa. É. Então tudo que entra você pede uma certidão negativa. Negativa, né? Assim, imediatamente. Exatamente. E a gente só descobre, vamos dizer assim, deveria descobrir antes. Mas descobre na praia, né? Quando vai registrar, e aí você, opa, o que aconteceu? É. E pode ter sido num momento, assim, até você embarcar, chegar, dependendo se for marítimo, chega aqui 45 dias, dependendo de onde você estiver no mundo, 65 dias. E durante esse tempo, o que aconteceu? Né? Você embarca, tá tudo certinho, e quando você chega, tá tudo errado. Tá quase chegando aqui. Deu Aí problema. como que recebe isso? Exato. E aí você tem que agir logo, pagam isso aqui, logo. Não, gente, tudo é custo, né? Porque assim, parou, tá lá esperando. Armazém. O custo tá A armazenagem lá, né? do porto, aeroporto, é o reloginho. É. Tá ali. Tá Tocou ali. no chão, já tá contando. Mesma coisa para poder descartar, né? Você tá dizendo que a Receita tem demorado um pouco mais Sim, bastante. para fazer o descarte, mas enquanto tá no armazém, tá Tá pagando. pagando. Então, assim, tudo custo para a operação. Né? Exato. Então, quanto que é importante, de fato, Michele, esse diálogo mesmo, né? Com o poder público, Sempre. né? Com as políticas. Porque isso precisa... A gente está sempre evoluindo para poder a gente trazer o custo menor para a operação. Né? Exato. A gente buscar sempre o equilíbrio entre o custo, a agilidade do processo, a urgência do processo, o tipo de contrato que você assinou, né, em prazos, uma série de coisas. Então, assim, a gente precisa equilibrar, né, esses pratinhos, né, dentro do comércio exterior e dentro da indústria de petróleo. Né? Isso é fundamental. Então, quando a gente avalia um bid, a gente avalia em âmbito geral. Todas as áreas são envolvidas para verificar a viabilidade e qual o impacto e a nossa energia de investimento naquela Sim. operação, que a gente vai fechar um contrato, às vezes, de 2, 4 anos, 25 anos. Né? As operadoras têm uma concessão de 25 anos pela vida útil daquela plataforma. Né? E pegando um pouco essa questão do vínculo da vida útil, a gente está hoje também numa fase de descomissionamento de plataformas muito antigas. E o que vai acontecer? Os armazéns vão começar a receber não só a entrada, que vai de coisas novas da operação, como coisas antigas dessas operações. Então, o descomissionamento é um tema que está sendo super abordado desde o ano passado. A gente foi a Brasília, teve um fórum maravilhoso, né, coordenado pelo Diogo Pereira, que é um grande amigo também da área de petróleo, a Jennifer Pires, que é uma advogada também do direito aduaneiro, e presidente da Comissão de SEDAD, Comissão de Direito Aduaneiro. Eu e a Aline, a gente participa dessa comissão também. Eles fizeram um evento importantíssimo em Brasília, trazendo estaleiros para conversar, trazendo Receita Federal, trazendo MIDIC, trazendo Anvisa, trazendo outros órgãos associados a esse tema de descomissionamento, porque nós hoje temos plataformas em regime especial Repete-Pede. Equipamentos também instalados no fundo do mar nessa mesma condição. Sim. Tá, na hora que descomissiona, qual é a extinção? A extinção dentro do Repetro são 5. O descomissionamento se encaixa onde? Então, eu vou descomissionar equipamentos que vão ser destruídos. Eu vou descomissionar plataformas. Hoje, eu acho que... Eu não tenho esse número atualizado agora na cabeça, mas acho que eram 38... Deve ter subido esse número de plataformas paradas para destruir, descomissionar. Que assim a gente fala, destruição, descomissionamento, desmantelamento, são conceitos que estão associados, mas são coisas totalmente diferentes. Então, a gente tem um regime e como é que a gente vai tratar o descomissionamento, o desmantelamento com esse regime ali associado. Então, são muitas conversas, né? Vai mexer na legislação Repetro, vai fazer uma nova... Fazer nova no ano de eleição, enfim, só vai ficar para depois. Então, como é que a gente hoje
tem essa necessidade do descomissionamento. Não, e a necessidade. E o volume dos terminais, os armazéns. Exatamente, é isso que Como é que a gente mensura? Exato. É isso, a gente vai ter que usar, porque uma coisa é o estaleiro, uma coisa são os armazéns associados. Os dois, a gente precisa trabalhar com os dois. Claro. Né? Então, para fazer extensão de regime, para fazer uma série de outras situações. Então, assim, isso é o tema esse ano. Vão ter inúmeros fóruns sobre esse tema. O tributário está entrando forte nessa questão, porque não tem só o tributário por cima da operação do comércio exterior no descomissionamento. Mas você tem crédito carbono, você tem outras coisas que quando desmantela uma plataforma, gera. E fora isso, você é uma nova atividade, né, econômica que a gente ainda não mensurou. A gente não sabe quantas pessoas vão ser necessárias para desmontar aquela plataforma. Espaço, né? Assim, Espaço. Será que tem... ouso dizer que não, né? Assim, porque assim, até quando a gente pensa, é ótimo para o armazém deixar lá o equipamento trocentos tempos, porque... Mas será que é ótimo mesmo? Vai ter espaço para deixar isso tudo? Porque assim, está descomissionando... E a rotatividade que é importante. Exatamente, né? É raso dizer, né? Eu não posso ter um novo cliente porque eu tenho um material parado que vai ficar sei lá quanto tempo. E na fase de desmantelamento, de destruição, como é que eu vou fazer esse troço acontecer? Então, assim, ainda existem muitas dúvidas. Fóruns e fóruns, palestras estão sendo faladas. O Brasil precisa ainda se comunicar com a Convenção de Hong Kong. A gente precisa... Tem muita coisa para acontecer, sim. Mas é uma nova, eu vou chamar de atividade operacional, que precisa de um olhar mais clínico, atento, cirúrgico ali, porque vai desenvolver uma atividade econômica absurda, paralela a esse descomissionamento. Sim. Absurda. Que a gente tem o descomissionamento e tem o desmantelamento. São duas atividades e depois outras, tá? Outras. A gente vai até adivinhando outras e vão surgindo surpresas ali. E exatamente diante disso que você está dizendo, assim, eu fico pensando, cara, como que deve ser o dia a dia dessa mulher? Porque... é tanto pormenor, tipo assim, é tanto encaixe, tanta coisa, né, que precisa ser vista, que precisa ser pensada e que são detalhes, o que você falou, Amanda, são detalhes importantes que não dá para errar, não dá, a responsabilidade disso é gigante, né? Então, assim, como que é teu dia a dia, assim? Tu acorda, né, respira, graças a Deus. E aí, como que é os impasses, assim? O que acontece, né? Acontece no dia. Eu acho que uma coisa importante pro comércio exterior, para a aduaneira, assim, você amar o que você faz. E eu acho difícil você achar alguém de comércio exterior hoje que fala assim, não gosto. Grande parte dos meus amigos, as pessoas que estão, as equipes que eu conheço, assim, amam o que faz. Então, eu acho que já ter isso faz com que o seu dia, todos os desafios que você vai ter, eles possam ser menores, vamos dizer assim. Mas eu começo com o meu dia lendo jornal. A primeira coisa que eu faço, eu abro todos os jornais. O que está acontecendo no mundo, né? É o Valor, Diplomatique, eu leio, vejo alguns canais, assim, na parte da manhã, então eu acordo. Normalmente, assim, quando eu vou para academia, mas eu acordo normalmente 5 horas da manhã. Então, eu já estou no celular vendo, né, notícias, assim. Jornais dentro do Instagram mesmo, que eu utilizo, que é mais fácil, mais rápido para mim. E quando eu chego no escritório, eu já abro as abas dos jornais e também de sites que eu acesso, que eu assino. No outro dia a gente estava até conversando sobre isso, que as notícias estão chegando mais rápido pelo Instagram. Do que pelos portais, igual era antigamente, né? Exato. E é verdade. Hoje mesmo eu estava vendo um portal e ele estava com as notícias de ontem, assim. Claro, gente, é super update, mas eu vou dizer. Mas o Instagram já me deu de hoje, assim, já mudou, né? A questão dos caminhoneiros, a gente estava, né? Estamos monitorando isso e tudo mais. Mas, assim, realmente o Instagram
tá muito, né, antenado nesse sentido. Então, assim, a primeira coisa que eu faço é ir vendo. Eu vou tomando banho, boto o celular e vou escutando. Vai escutando, né? E vou escutando. Vou pro trabalho e vou escutando. Então, assim, e no escritório vejo alguns sites, né, de jornais, enfim, portais. E começo o meu dia, né? E começo, assim, eu pego o que é interessante para a equipe, eu pego e mando. Não, olha isso, olha o que está acontecendo e tal. Hoje eu estava lendo até uma reportagem sobre a JB, que é uma condição de você colocar os navios e aguardando um novo contrato. Quando você encerra um contrato, ao invés de você exportar o navio e ter esse custo operacional absurdo, a gente deixa em águas brasileiras sobre uma condição específica para aguardar um contrato. Então, assim, hoje eu estava lendo sobre isso, porque até nós temos condições assim, né? Algumas empresas que eu conheço também têm. E isso é bom e ruim, porque é um termômetro também. Você está parando o seu navio porque falta de contrato? O que está acontecendo, né? Cadê as operadoras contratando? Então, acaba que a gente, olhando uma matéria dessa, a gente começa a entender o termômetro de como está assim, o volume de contratos e tudo mais, né? Você tem a JV para reparo e manutenção, que é legal, que a atividade econômica está gerando ali, mas quando você vê paradas em AJB aguardando contrato, é um ponto a ser, um flagzinho a ser, ter uma atenção especial. Então, hoje eu estava até lendo sobre isso de manhã. Não passei para a equipe porque eu queria aprofundar. Devo passar amanhã para todo mundo entender o que está acontecendo. Então, é isso que eu faço. E eu faço sempre uma agenda. No dia anterior, eu faço uma agendinha para mim, boto no Teams essa agenda lá para mim, Michele, falo comigo mesma, boto lá. E vou com essa agenda. Claro, o comércio exterior esquece você ter uma agenda que todo dia você vai seguir ela. E aí tem alguma coisa que vai impactar e você vai fazendo essa agenda acontecer. Encaixando ali. E assim, quando acontece um fator externo, né, a gente já recebe algum newspaper do despachante, né, de escritório de advocacia que a gente tem parceria. Então, vai caindo ao longo do dia. Algumas coisas assim também para a gente estar antenado o que está acontecendo. Quando vem uma legislação que impacta a gente diretamente, eu já pego aquilo ali e já jogo, né, para determinados parceiros, falo assim, preciso de uma análise até amanhã do impacto disso na nossa atividade, no nosso custo, como é que tá, levanta isso para a gente entender, porque a gente tem que gerar estratégia no dia seguinte em relação a algumas importações. Por quê? Porque a gente está com importações a caminho, então eu já preciso gerar de imediato alguma ação ali, que vai chegar equipamento. Então, assim, como é que a gente vai funcionando? E é um dia louco, de verdade. Ele é dinâmico, ele é totalmente dinâmico. Cai alguma coisa que eu falo com a Aline, eu tenho esse e-mail, a gente precisa vir daqui a 2 dias. Tem um negócio vencendo, eu preciso de você. E aí eu vou associando também, eu tenho um momento de eu falar com as áreas, né? Então eu vou gerando algumas lembranças e para poder gerar a agenda dessas lembranças de atividades que a gente ainda não tocou, que precisa de uma atenção especial de uma outra área junto. Então, eu preciso de horário, da outra área, uma série de coisas. Então, assim, o comércio exterior ele é muito, realmente, assim, ele é super sensível, é impactado o tempo inteiro. Mas é impressionante como a gente consegue fazer, eu não sei como, mas a gente consegue fazer. E quando a gente não tem uma resposta, a gente manda para os universitários, que são os nossos colegas, né, gestores de comércio exterior, tem um grupo, e a gente fala assim, alguém teve isso, eu acabei de receber. Alguém já passou por isso? Pessoal, como é que vocês estão conduzindo esse processo? Eu quero fazer isso, eu posso fazer? Isso esse network é maravilhoso, né? A rede de apoio. A rede de apoio que a gente tem, que são os universitários, que a gente fala. E é isso. E a gente tem também, né? Eu costumo dizer que nível Brasil muda toda hora a legislação de tudo. Muda. Sim, você sente isso com certeza na parte que você trabalha do comércio exterior, né? Que deve mudar o tempo todo. Você acha que isso é muito específico ao nível Brasil ou outros lugares também têm essa mudança full time? Não tem, lá fora é diferente. É mais prático e mais fácil. A logística interna, quando você fala de Europa, é como se fosse um SEDEX aqui.
Você está saindo de um país para o outro, mas mesmo assim a diferença é um documento. Porra, eu vou te falar, desculpa, mas... Vou dar um exemplo agora, simples. A nossa exportação está muito prática também. Que bom, isso é ótimo para a gente. O Brasil quer exportar, a gente é um país commodity, tá tudo certo, a gente se favorece, o petróleo se favorece disso. Então, exportar está muito bom. Ele é um processo fácil. Uhum. E eu vou dizer, a gente exportou um navio lotado de equipamentos desmontados, um equipamento gigante desmontado, vários, toneladas. Esse material já chegou desembaraçado lá na Inglaterra. Olha isso. No Brasil, a importação é bem mais complexa. Então, o que a gente observa, eu vou falar um pouco assim, um clichê assim, mas aqui no Brasil a gente cria controle para controlar o outro controle. E controla o outro controle, aquele órgão cria um negócio para controlar esse, cria um outro. Agora é um comitê, E esses controles mudam e daqui a pouco ninguém se controla mais. Nem sei mais o que está acontecendo controlado. E então, assim, eu acho que o Brasil acaba não atingindo muito a causa do problema. Uhum. Então, ela vai criando controles para controlar aquele problema. E aí, se esse que controlava o problema está com problema, cria um outro controle para controlar esse problema. Então, a complexidade na nossa legislação, as mudanças que a gente tem, ultimamente tem sido porque a gente batalhou por elas. Então, foram mudanças que a gente já aguardava. Quando a gente tem alguma mudança que vai ser numa palestra que é mencionado, a gente vai mudar isso, a indústria mesmo, mas isso não vai funcionar, porque às vezes a visão daquele órgão é muito unilateral. Uhum. Ele não conseguiu enxergar o todo, ou a pesquisa, o estudo que foi feito não foi mais abrangente. Então, já acaba que a gente entra ajudando e muitas vezes, ultimamente, a gente tem conseguido mudar, né? Olha, antes de implementar. Isso é um avanço absurdo, né? Então, a gente não está deixando implementar para depois mudar. A gente está tentando ser mais proativos e se antecipando a essa publicação. Então, está sendo muito bacana nesse sentido. Mas o problema é Brasil. A gente acaba não atingindo a causa e cria controles. E aí a legislação não é diferente. O Repetro é um exemplo, né? Que eu falei. A gente tem manual Repetro para explicar um artigo, um inciso, uma cláusula ali e tal. Então, assim, a gente precisa mudar. A gente precisa melhorar nesse sentido, assim. Mas a gente convive com ele. Aí é quase falar com os políticos diretamente. Pelo amor de Deus. Exato. Não muda mais nada. Não tem uma ideia mirabolante, não adianta. A gente vou dar aqui a gente recebeu... Porque são coisas que acabam não funcionando. A gente recebeu uma análise que eram de 3 ou 4 senadores. E quando a gente analisou, né, o ponto de vista aduaneiro, era a mesma coisa. No final, eram frases assim, escritas diferentes para o mesmo contexto. E assim, de um dia para o outro. Então, de uma noite para o dia do dia seguinte. Então, assim, é isso. Assim, por favor, avaliem, se falem. Que eu como uma comunicação antes de colocar isso como algo que vai ser implementado, porque se fala, é a mesma coisa. Ou é a mesma coisa, só que ele ficou com o braço, ficou com o outro braço, a perna, entendeu? Assim, é a mesma coisa. Vamos junta. Cria só uma mudança única aqui e tá tudo certo. Mas assim, não façam... Então, assim, existe isso, né? A gente pega isso normalmente, então cria toda uma dificuldade para a gente poder entender e quando a gente vê a mesma coisa. Então, é necessário que mude essas implementações no governo, né? Enfim, a gente vive com isso. Se eu falar um pouco o que eu penso, eu vou ser cancelada, então é melhor eu me conter em mim. Se a gente falar tudo que a gente quer, a gente não pode. Porque senão não vai dar muito certo. Exato. Agora, Michelle, assim, já caminhando para o final, a gente já está conversando bastante tempo. Eu queria que você consegue lembrar, assim, uma das maiores dificuldades que você teve ao longo desses 25 anos, assim, uma coisa inusitada, uma dificuldade que você enfrentou que...
Você não consegue esquecer. Aquilo ali, você... Eu estava importando 2 sondas de perfuração ao mesmo tempo. Uma diferença de 1 mês, uma para outra, que ia chegar. E em 2013 a gente teve 6 mudanças da portaria sobre habilitação Repetro. E foi justamente no ano que eu precisava ter uma consolidação dessa portaria para saber como é que eu entro. Como é que eu vou habilitar? E aí mudava, não é mais assim. Foi o ano inteiro essa mudança. Até o que no final deram basta. Voltou o que era antes. E a gente tinha, né, na empresa sempre a política de entrar com antecedência, porque existem muitas conversas, dúvidas da fiscalização sobre aquele contrato, sobre a finalidade, enfim. Então, a gente sempre entrava assim, com 6 meses, 8 meses antes de chegar a plataforma, né, a sonda. E foi justamente, eu não conseguia dar entrada, e vai chegar os navios, né, as sondas vão chegar, e a gente... E quando eu consegui fazer a habilitação ao Repetro dessas 2 unidades, houve um questionamento. E fomos intimados, aí eu falei, como assim? Não tem nada aqui, aqui tá tudo certo, porque tá de acordo com o que é acordado. Porque aquilo que a gente fala, a legislação não é tão clara. Então existia uma interpretação padronizada entre as empresas, a Receita até mudar em definitivo na legislação, que demora. Então, era assim. E eu comecei a ter o olho tremendo, comecei quase a infartar, porque chegando eu não conseguia concluir esse processo. Porque a habilitação ia gerar depois outras coisas, né? Então, protocolar o processo, ia gerar outras ações. E esse fiscal falou assim, você vai ter que entrar com a admissão temporária proporcional. O que é isso? Eu teria que pagar 1% ao mês do valor total de 102 milhões de dólares por 10 dias, assim. Que no caso, naquela época, agora mudou, era pelo mês. Eu recolho o mês. Eu recolho o mês, porque ele interpretou de uma forma que realmente estava escrito na legislação, não estava equivocado, mas que precisava mudar, e a gente já vinha conduzindo essa operação de muitos anos dessa forma, porque era a forma que tinha que ser, né? E foi desesperador, porque as plataformas chegaram, e aí você tem toda uma tratativa ainda, né? Fica em águas internacionais e começa a olhar água, a IBAMA sobe a Polícia Federal, você tem todo um timeline. E eu conseguia fazer esse processo, assim, um dia antes, assim. E foi desesperador, porque eu não dormia. Eu cheguei a falar pro fiscal, eu vou ser demitida para acabar com a minha carreira. Esse nível, porque, assim, não faz sentido isso aqui que você está fazendo, né? E, claro, a Receita, a Superintendência, foi reunião com a Superintendência, foi reunião com outro cargo. A gente teve que reunir, isso subiu a âmbito de presidência na companhia, então isso também subiu a nível de board internacional, que é o seguinte, vai chegar a plataforma, a gente não tem Repetro, e como é que fica esse troço, né? Então, e ninguém pode tocar. Enquanto eu não tiver Repetro, ninguém toca. Como não toca? Eu tenho um timeline com o cliente, eu falei pro cliente que eu vou liberar essas plataformas em 10 dias. E agora, eu vou falar o quê? Vou demorar quanto tempo? Eu não sei. Então, foi um momento muito tenso, né, pra gente. Foi traumático, porque eu penso nisso até hoje. Colegas passaram por isso recentemente, numa operação. E ó, que já foi, não é nem a parte da habilitação, já não é dúvida, mas foi uma questão da forma que a importação foi conduzida, a documentação. Então, assim, cara, são traumas que a gente tem, porque a gente está falando de bens de milhões de dólares, né? Então, não tinha condição, né, a gente pode ser habilitado, porque a nossa finalidade é petróleo e gás, enfim, jazidas, né? Então, não havia dúvida. Então, foi muito traumático aquele momento que envolveu a empresa inteira e todo mundo começou a se envolver naquilo. Então, para mim, eu lembro disso até hoje.
E quando eu faço importação de um navio, eu já antecipo a conversa com a Receita Federal, eu antecipo tudo, não tem dúvida sobre a operação, tá aqui a finalidade, tá aqui a cláusula, tá tudo certo, Michele. Agora eu começo a conduzir a papelada. Eu só faço quando eu alinho com a Receita Federal, né? A interpretação, se está tudo bem e tal. Porque senão a gente vai ter o mesmo problema. Obviamente que ao longo desses 25 anos de carreira você foi aí aprendendo muito, né? Até mesmo essa interface, né? Mas que não deixa de ficar difícil, né? Não dá para dizer que isso se torna mais fácil. Eu acho que continua sendo desafiador, porque de fato a nossa insegurança jurídica, de legislação, tudo isso é muito difícil aqui no Brasil. Eu não tenho dúvida que vocês devem aí arrancar tripas e corações para conseguir fazer a coisa acontecer, né? Porque a gente está falando de valores muito expressivos. Sim. A gente está falando, inclusive, gente, assim, de impactos em toda a cadeia, né? Porque em toda operação. O custo é para toda operação, para o prestador de serviço que está lá embaixo, né? O prestador que vai fazer a parte elétrica, a parte... Exato. É todo mundo. Todo mundo está esperando para trabalhar. Então, aquele ativo, se a gente não consegue liberar, impacta a empresa, é um negócio, né? É um business. Então, assim, realmente a gente passa por grandes desafios. Estamos num momento muito bom nesse sentido, assim. Mas é uma luta constante de estar sempre de olho no lado jurídico, o lado interpretativo, né? E também se é isso que precisa ser pensado dessa forma. Enfim, e cabe a gente também trabalhar que essa comunicação sempre flua, porque a gente não faz sozinho, né? Você vê, são vários órgãos externos, né? Públicos. A gente também tem a empresa, né? Onde a gente tem várias assinaturas, a gente tem várias participações também de várias áreas da companhia. E os parceiros, que são fundamentais. Sem despachante eu não funciona, sem o agente marítimo eu não funciona. E que essa comunicação, esse tratamento, ele seja sempre de uma boa relação, de troca, de equilíbrio, né, com muito respeito, porque é isso que a gente vai levar sempre para a indústria de comércio exterior. Né? A gente não faz, assim, nós somos gestores, eu falo que eu sou uma gestora, mas eu preciso, para quem execute esse trabalho, esteja bem, né, para fazer, para fazer bem, que essa pessoa também fique feliz fazendo isso comigo, né? Porque com a empresa que eu tô. E nós somos a cara da empresa, né? Ao mesmo tempo, a gente está ali fazendo as conversas com os órgãos e com os parceiros em relação à imagem da companhia. A imagem da companhia, que quando você gosta, né? Que é o nosso caso, assim, eu adoro onde eu trabalho hoje. Eles dão todo o suporte para que a gente faça um bom trabalho também, com tranquilidade, com sabedoria. E Michele, diante disso, assim, se você pudesse pensar, né, e sugerir uma melhoria, né, para o Repetro, para poder tornar mais acessível e a coisa mais dinâmica, o que você deixaria, assim? Assim, cada atividade acaba tendo uma dificuldade. Plataforma de produção, sonda de perfuração, apoio marítimo. Uma questão assim, de Repetro específica no apoio marítimo é que o apoio marítimo é uma atividade muito dinâmica, o que é diferente de uma sonda de perfuração e produção. Então, a gente se movimenta muito, a gente está sempre saindo de um cliente rapidamente, em uma semana a gente está em outro cliente. Então, assim, existem algumas adaptações da legislação Repetro que precisa olhar um pouquinho, né, buscando um pouquinho a minha casa hoje, mas esse ponto, né, onde você tem uma habilitação Repetro para um determinado cliente, mas eu não tenho por outro, eu tenho que fazer rápido e o prazo da receita não é tão rápido, então eu tenho algumas adequações para atividade de apoio marítimo pela dinâmica que ela acontece. Então, eu acho que
existem alguns pontinhos, assim, do lado operacional, nessa questão de habilitação reperto para outros clientes e tudo mais, que a gente seja mais ágil. Mas, em âmbito geral, o Repetro, ele hoje está consistente, mas ele precisa de uma adaptação mais ágil também na legislação. A gente não ficar só nessa questão do manual. Acho que a gente tem que começar a tratar a legislação como um todo, ela mesma. Precisamos ainda entender o contexto do regime especiais das operações. Dentro da reforma tributária, ainda existem algumas dúvidas, alíquotas que não foram definidas. Isso está gerando no comércio exterior uma dúvida, uma insegurança. Então, a gente tem aí um caminho esse ano de reforma tributária, dessa conversa, se aproximar do aduaneiro com um tributário muito forte, para a gente saber qual vai ser a estratégia a ser adotada e não ter um prejuízo. Isso é importante. Que é o ponto chave da coisa. Exato. Michele, muito obrigada, tá, por você estar aqui. Foi uma conversa assim enriquecedora para mim e com certeza para quem vai estar ouvindo. Então, quero te agradecer com todo carinho, tá? A casa é nossa. Obrigada. Se sinta sempre muito bem-vinda aqui. Sempre tiver alguma coisa para compartilhar, alguma novidade, você pode se sentir à vontade, que eu vou amar te receber de novo. Não, perfeito. Eu acho que, assim, conhecer seu trabalho, né? E, assim, a gente falando de mulher, finalizar um pouquinho aqui, mas é uma mulher incrível que obrigada. Comanda, né, essa empresa e que, ao mesmo tempo, tem essa leveza. E tudo que você fala muito, né, da forma que você faz essa gestão acontecer, né, trazer a comunicação para toda a empresa, falar da pessoa, o funcionário é uma pessoa, de você entender. Eu acho que eu fui conhecendo você, né, tudo que você implementa à sua volta. E é incrível, né? Eu desejo muito sucesso, porque é um prazer estar aqui. Né? Eu quero estar mais, eu quero poder fazer mais coisas assim junto, né? Poder dar esse suporte, que eu acho que vai ser incrível esse crescimento para vocês. E agradecer mais a oportunidade de estar aqui falando sobre o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer. E que eu acho que é isso. Eu acho que precisa amar. Você precisa amar o que você faz. Acordar amando o que você faz, porque tudo você vai trazer, vai conduzir de forma bem leve. Eu agradeço, assim, né, essas palavras. Eu acho que é o que a gente sempre fala, eu falo isso há muitos anos, quando eu toco na questão da saúde mental, quando a gente entende, né, que o ser humano, ele é um ser pensante e está aqui para agregar, né, e é através de nós que a gente consegue resultados extraordinários para dentro de uma empresa. E não é sem nós, né? Então, a gente faz essa virada de chave acontecer para que a gente possa olhar o outro como um ser fundamental para a operação. Exato. Então, isso faz diferença na dinâmica de gestão, né? E eu acho que as empresas estão caminhando cada vez mais para isso, né? Eu venho aí na minha formiguinha tentando agregar alguma coisa nesse mundo, né? E é isso, né? Muito obrigada, gente. A gente fica por aqui, encerra mais esse episódio. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Até o próximo. E não se esqueça de se inscrever, compartilhar, curtir, manda para todo mundo. E um beijo para vocês. Tchau.